Glória a Deus. Hoje vai ser uma tarde e uma noite muito preciosa, amém? Porque eu creio que o Senhor vai acrescentar na vida de vocês, casais. Então, o nome da minha palavra, conseguiu aí, Lucas, não? É acessar as bênçãos que o Senhor tem para o seu casamento, amém? Vocês trouxeram a Bíblia? Está no online aí? Nós vamos ler muita Bíblia, amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho para os maridos, um pouquinho para as esposas, um pouquinho para os dois, amém? Porque Deus tem algo para acrescentar aqui na sua vida. Então, eu creio que muitos casais hoje em dia vivem um casamento bom. Ou às vezes você está aqui e está vivendo um casamento mais ou menos. Ai, tá bom. A gente vai indo, né? Mas Deus tem algo para nós. Não é um casamento mais ou menos, é um casamento maravilhoso. Você crê? Porque é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é que nós vamos reinar em vida. Então, Deus tem para você um casamento extraordinário. Amém? Então, você vai viver essa plenitude no casamento. Você não tem que se contentar, não, tá bom meu casamento, não. Você vai desfrutar do melhor casamento. Amém? Aqui na terra. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre nós conhecermos a Cristo verdadeiramente. Porque às vezes, você sabe que Deus falou comigo essa semana, a respeito desse seminário? Às vezes, tem muitos casais, que você está até aqui na vida da igreja, mas fala, deixa eu aprender com aquelas pessoas do mundo, né, algo para acrescentar no meu casamento. O que Deus tem para o seu casamento, o mundo não tem. O que Deus tem no casamento pleno, pessoas que são naturais, eles não compreendem isso. Então, muitas vezes, você está aqui, Deus tem algo para te dar poderoso, e você está pegando com a pessoa errada. Então, Deus falou isso comigo. Por quê? Porque essa é a intenção do diabo. É levar a gente a andar na modinha do mundo, não é? Eu cresci na igreja. Nunca entrei numa igreja católica, sempre fui evangélica. Então, o que eu aprendi, não é? No meu casamento, a ser mãe, a ser esposa, foi aqui na igreja, foi com o Senhor. Né? Foi com pessoas, mulheres também de Deus, que têm uma experiência, que têm realidade espiritual. Mas, muitas vezes, o diabo traz isso para a gente, aquela mente natural. Não, você tem que aprender com aquela pessoa top, né? Que não sei quantos seguidores que tem, que não sei o currículo dela. Olha, não, mas eu quero... É bom a gente fazer cursos, amém, é de Deus. Mas a primeira fonte que você tem que procurar é Cristo. Então, quando você conhece Cristo verdadeiramente, é você estar conectado com as coisas do céu. Amém? Desejar um casamento pleno não é ter uma mentalidade do mundo. É você ter olhos espirituais para o seu casamento. Amém? Lá em Romanos 12:2, pode passando aí, Lucas, você vai me acompanhando. Fala assim, eu não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente tem uma mente transformada pelo poder de Deus, você experimenta o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo tanto que a Bíblia é linda?
Mas o diabo, ele quer cegar a gente. Porque quanto mais a gente não tem revelação do seu papel como esposo, como esposa, mais o diabo gosta, não é? Fica do jeitinho que o mundo gosta. E aí você vai vivendo mais ou menos. Você deixa de receber a plenitude do Senhor. Então, hoje eu estou aqui não para condenar, né? Não para exortar, mas eu quero que vocês saiam daqui com essa convicção de viver a plenitude, de viver tudo aquilo que Deus tem para vocês. Amém? Então eu quero te perguntar nessa tarde, você está tendo as atitudes que expressa o Senhor? Ali na sua casa? Você marido, você esposa, você tem exalado o bom perfume de Cristo ali na sua casa? Ou às vezes você exala só perto dos irmãos, ou ali no seu trabalho, e dentro da sua casa, ali no seu lar. Então, a palavra, ela fala claramente a respeito do papel do homem, não é? Pode passar. Lá em Efésios, você que tem a Bíblia, lê lá comigo. Pode projetar também essa Efésios 5, 23. Vamos ler aqui um pouquinho, irmãs, para vocês entenderem, amém? Efésios 5, 23, 33. Vou colocar meu óculos aqui. Fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Então a palavra de Deus, ela é tão clara a respeito do papel do esposo e o papel da esposa. Só que não adianta a gente ler, né, e às vezes você ouvir, se você não tiver a revelação, a intimidade com Cristo. Porque é só o Espírito Santo, quando você tem essa revelação, essa intimidade com o Senhor, que eu vou aqui relatar aqui e mostrar alguns pontos. Como eu vou ter essa intimidade com o Senhor? Então, quando você entende, sabe quando você tem aquela revelação? Meu Deus, é isso. Você começa a ter outra percepção do mundo espiritual. Amém? Então, quando o homem tem a revelação de quem ele é em Deus, tudo muda. Tudo muda. Quando você tem uma intimidade com Deus, tudo muda. Antes do Senhor orientar na palavra de Deus sobre o papel da esposa e o papel da esposa, ele mostra antes aqui em Efésios como o homem deve agir. Então, um dos pontos que ele fala aqui, nós não vamos ler para não delongar muito. O homem, eu vou aqui citar alguns pontos, amém? Do homem, você que é homem, você representa Cristo na sua casa.
Você é o cabeça. Amém? Você tem toda a autoridade como cabeça. Então, quando você está ali orando, você está representando Cristo. Amém? Ali na sua casa e no seu casamento. Isso não é poderoso, irmãos? Então, o homem que carrega a presença de Deus, ele entende essa revelação. Porque a gente não vai conseguir, irmãs, pela nossa personalidade ou pela nossa força, a gente não consegue ter um casamento pleno com as nossas habilidades. Nós só conseguimos desfrutar e você se apropriar de seu cabeça, o homem ali da casa, se você carregar a presença do Espírito Santo com você. Amém? Aquele homem que ora, que tem uma constância de oração, como se diz meu marido, e digo mais, seu pastor te chama todo domingo para orar, né? Então, daqueles assim, você é indesculpável. Glória a Deus. Por quê? Porque você tem que ter, marido, essa constância de oração. Às vezes, o diabo, ele quer até assim, reverter alguns papéis, fala, não, a minha mulher ora mais. Amém, a mulher tem que orar mesmo. Mas o homem, ele tem que comandar a sua casa. No mundo espiritual também. Porque é você que dirige a sua casa. Amém? Então, eu falo, por experiência, assim, que eu tenho na minha casa, com o meu marido também, ele foi aprendendo a orar. Ninguém, assim, começa a orar de repente. Você vai ter o desejo, você vai praticando e precisa ter essa constância. Amém? Então, quantas pressões que nós já passamos, quantos desafios, né, meu bem? Mas você sabe o que sustentou? É a constância dele na oração. Eu acordo todo dia de madrugada, né, irmãs? Tem dia que eu fico nas conferências lá dos pastores, os pastores perguntam, escuta aqui, que hora que seu marido dorme? Porque eu acordo de manhã, ele já está lá no prédio. Eu falei, ele dorme tarde e acorda cedo, não é? Então, às vezes eu ponho assim na cama e falo, meu marido já foi orar. Mas você sabe que isso gerou o respaldo na minha casa. Pela oração do meu marido. Amém? Amém, meu bem? Então, o diabo, hoje em dia, ele quer inverter os papéis. Ele quer distrair. Que você, marido, desfrute do ambiente da sua casa. Sabe? O diabo, ele não vai destruir de uma vez, não. Ele vem pela beiradinha. Entendeu? Até alcançar o alvo dele. Então, o diabo, ele quer te distrair com as coisas do mundo, para você não ter intimidade com o Senhor, para você não desfrutar da sua esposa, não desfrutar dos seus filhos, porque ele sabe que quando você assume o papel diante do Senhor, o seu casamento se torna blindado. Você sabe que uma das coisas que a gente aconselha, né, as irmãs, gente, o inimigo número 1 do casamento hoje, quem acerta? Pode falar. O celular. Não é verdade? Você sabe que o diabo quer te distrair por causa do celularzinho abençoado? Não é verdade? Lá nos legendários mesmo, meu marido foi, eu acho ótimo, que lá eles falam, desfruta o caminho. Então, às vezes, né, Carlos? Então, às vezes, você deixa de desfrutar ali um momento na sua casa, na hora da comida, dos seus filhos. Deixa de desfrutar do caminho. Não é? Às vezes eles estão lá, ó, na montanha, sacrificando, quase morrendo. E eles falam, desfruta do caminho. Você vai desfrutar da paisagem. Esquece os problemas. Mas aí, a gente começa a passar naquele celularzinho, não é? E vai passando, vai vendo videozinho, não é verdade? Gente, você já parou para pensar tanto tempo que a gente perdeu já, vendo videozinho? Não é errado ver vídeo, não. Mas tem tempo para todas as coisas, não é verdade? Eu falo, quando você ali na sua casa, mostrar para sua esposa, agora meu tempo é para você.
Deixa o celularzinho lá longe para evitar cair em tentação. E até para os seus filhos, falar, agora o tempo é com vocês. A caminhada com Cristo, né? Então agora o Arlan ele faz uma caminhada com os meninos. Deixa o celular. Então cada dia ele caminha com um ou corre, né? Estão achando isso uma maravilha. Por quê? É um momento que ele tem, só ele e o pai deles. Ele faz isso comigo também, viu, irmãs? Deixa o celularzinho. Amém? Por quê? Porque é um momento que você tem de desfrute. E quando você está fazendo isso, você está ensinando para os seus filhos. Entendeu? Que você não é escravo disso aqui. Glória a Deus. Então, o homem que ama a sua esposa, irmãs, sua esposa tem que ver que você desfruta dela, que você tem prazer ali de estar com ela, com seus filhos. Amém? E algo que Deus falou muito comigo, é quando o homem que ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja, quando você entender, Cristo não deu a vida pela igreja? Por que que o Senhor, Ele dá o exemplo do casamento com a igreja e com Cristo? Porque o casamento tem valor para o Senhor. Então, quando você dá o valor no seu matrimônio, o Senhor dá valor para você. Amém? Então, quando você entende a importância do seu papel, que isso tem valor para Deus, os olhos do Senhor se inclinam para você. Amém? Lá em 1 Coríntios 11, 3, fala: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Glória a Deus. O homem que representa Cristo ali na sua casa, você tem que ser aquele homem que representa Cristo na sua casa, que exala o bom perfume de Cristo. Você, quando você tem essa revelação, que Deus designou a você, essa função, esse papel, não foi homens que designou, não é? Não foi, foi o próprio Deus. Você tem a autoridade, você é o cabeça. Por quê? Foi Deus que te deu esse papel. Sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi isso, eu falei, gente, é verdade. Quando a gente entende a questão da autoridade, quando a Eva pecou, Deus apareceu para quem primeiro? Para Eva? Ele apareceu para o cabeça, que era Adão, não é? Para falar o que aconteceu, que ela errou. Por quê? Porque Deus designou a ele a autoridade. Quando Deus queria falar a respeito de Sara, que ela ia ter um filho, foi visitar ela lá na hora do almoço, meio-dia, ele apareceu para quem? Para Abraão. Sara ficou ouvindo lá da porta. Você está entendendo a questão da autoridade? Como Deus olha para você? Sabe? Então, quando Deus apareceu lá para Abraão, ele falou, o que aconteceu com sua esposa? Você sabe que eu tenho muito temor, irmãos? Eu fico pensando assim, porque quando chegar a volta de Jesus, nós vamos prestar contas, não é verdade? E quando você chegar ali do ladinho da sua esposa, você vai falar igual a Adão? Essa é a mulher que tu me deste. Ou você vai receber o elogio ali diante do Senhor. Então, eu quero chamar a sua atenção para você receber e ter o valor e o temor da autoridade que o Senhor te deu. Amém?
Então, é por isso que eu quero bater nessa tecla. O nosso modelo de casamento, você não vai encontrar no mundo. Ou ter uma mente natural. Você precisa ter olho. Mas será que ela tem realidade? Você conhece ela? Quando você conhece o Espírito Santo, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te mostrar se ela tem realidade ou não. Amém? Então, primeiro você tem que conhecer Cristo, aquele que te designou nesse papel. Amém? Então, o outro ponto é o homem que entende o valor de uma aliança. Hoje em dia, está normal, não é, irmãs? Qualquer coisa, vou separar. O importante é eu ser feliz. Sabe, uma vez eu escutei de uma irmã, ela falou, eu orei 12 anos pelo meu marido. Resolve, não, pastora, não dou conta não, vou separar. Falei, meu Deus, então ela está falando que Deus não é poderoso para transformar o casamento. Não é? Infelizmente, ela desistiu. Hoje, separou uma família, destruiu um ministério. E eu fico pensando, se você não tiver o alicerce no Senhor e a revelação de Cristo, porque é só o Espírito Santo que vai te conduzir nesse papel, amém? Então, nós precisamos ter olhos espirituais, glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com uma irmã muito preciosa, aí eu estava perguntando do casamento dela, que a gente sempre acompanha eles, e ela falou, pastor, meu marido é uma bênção, mas às vezes, né, um mover de Cristo, só já conhece ele. Mas, pastor, eu tenho revelação da aliança. Ele às vezes nem tem muito não, mas eu tenho. Eu casei porque eu tenho uma aliança de ombrear com ele. Então, para mim, mesmo que esteja difícil, eu sei do valor de uma aliança. Então, lá em Hebreus 13:4, fala assim, digno de honra. Honra aqui significa grande valor. Entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, a palavra de Deus, o que ela está falando aqui? Digno de honra é o matrimônio. Então, da mesma maneira que Deus dá valor aqui na aliança, nós também temos que dar. Amém? Você tem que valorizar seu casamento e abençoar a sua aliança. O homem que serve a esposa, né? O homem que é gracioso com a esposa. Como que Cristo serve a igreja? Ele serviu dando a vida para ele, não é? Para nós. Ele nos amou. Ele ama a gente só quando a gente é boazinho? Ou ele ama a gente quando a gente erra? É assim que você tem que ser com sua esposa. Oh, glória a Deus, né, pastora? Aleluia. Vou chegar na parte das esposas, viu? Vocês não precisam ficar preocupados, não. Mas, isso daqui, não estou falando com as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. E quando a gente se apropria dela, você recebe o favor do alto. Amém? Então, você tem que ser gracioso, você tem que ir mais uma milha com ela. 2, 3, 4. Quando ela errar, você tem que ter a sabedoria para resolver os problemas. Glória a Deus. Você vai para diante do Senhor. Você vai orar. Senhor, é a mulher que tu me destes. Me ajuda agora. Como que eu faço? Porque o Espírito Santo, ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Então, o homem... Deixa eu falar para vocês, o homem é o protetor e o provedor. A mulher, ela precisa ter essa sensação de ser protegida, de ser amada, de ser cuidada. Entendeu? De você resolver a situação em meio a problema. Você pegar no chifre do boi e resolver. Fala, não, eu vou resolver. Amém? O diabo, hoje, o que ele quer fazer? Ele quer deixar os homens passivos, não é? E aí as mulheres vão e não aguentam e fica forte, vai resolver esse problema. Não. Ele está revertendo os papéis. Você é o protetor. Não estou falando que a mulher não tem que ajudar na casa financeiramente. Pode ajudar também.
Não tem nada se receber mais ou menos. O salário é tudo de vocês dois. Mas o homem é o cabeça. Você é o provedor. Amém? Você é o primeiro que ora. Você é o primeiro que traz a sua família para o culto. Você é o primeiro a dar um basta ali na sua casa quando você vê confusão, desrespeito. Amém? Você precisa ter a revelação de quem você é em Cristo. Porque sem essa revelação, você não vai apropriar do papel que o Senhor te deu. Se você trata a sua esposa como uma rainha, não estou falando que tem que ser rico, não. Mas você vai tratar ela com cuidado, com amor. Aleluia. Vai ouvir ela. Amém? Olha nos olhos dela. Ouve ela. Glória a Deus. Você tem que tratar ela como Cristo trata a noiva. É forte isso, não é, irmãs? Você tem que tratar ela como Cristo trata a noiva. Quando você começa a olhar a sua esposa como Cristo ama a noiva, de dar a sua vida, você recebe o favor do alto. Seja gracioso como Cristo é. Não precisa ficar apontando os erros dela, não. O diabo aponta todo dia, toda hora. Acusa ela, não é? Você vai falar quem ela é no Senhor. Aleluia. Você vai elogiar ela quem ela é no Senhor. Fala quem ela é em Cristo. Você vai ver que você vai constranger ela. Fala, meu Deus do céu, será que eu sou isso tudo? Não é? Então, quando ela errar, você vai resolver com sabedoria. As suas palavras, elas são sementes. O homem de Deus, ele louva a sua esposa. Lá em Provérbios 31, 28 fala, levantem-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Sabe o que significa que a louva? Ser elogiada, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Amém? Meu marido me elogia muito, vocês já repararam, né, irmãs? Meu Deus do céu. Eu fico lá embaixo, mas aí às vezes as irmãs falam, não, mas hoje o pastor falou de senhora. Mas ele me elogia mesmo, lá em casa, aqui. Porque quanto mais ele me elogia, mais ele fica apaixonado, não é? E os meus filhos aprendem com ele. Todos eles elogiam. Todos. Por quê? Está aprendendo. Até a Ana Luísa, gente, eu tenho que elogiar mais, porque ele elogia muito. Eu preciso elogiar mais. Agora eu estou ensinando minha filha, me ajuda. Porque ela já aprendeu. Ela chega assim, papai, hoje você está gatão demais. Eu falei, Deus, me ajuda, vai, vamos nós duas. Não é? Porque ela já entendeu o negócio, porque de tanto o pai elogiar. Ela vai ser uma boa esposa. Mas você precisa elogiar a sua esposa. Seus filhos precisam ouvir isso. Amém? Glória a Deus. Agora que o penúltimo, eu vou falar sobre o papel da esposa. Amém? Chegou a nossa hora. Então, o primeiro ponto aqui é a mulher submissa. Lá em Efésios 5, 24 fala, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. Só em algumas coisas, irmãs? Em tudo, a palavra de Deus fala. Em tudo submissa aos maridos. Mas como que é isso, pastora? Então, tem irmãs que falam, gente, eu amo demais a Deus. Né? Mas não consegue sujeitar nenhum marido que está ali de carne e osso. Quanto mais o Senhor. Deixa eu te falar, quando você entende que quando você submete o seu marido, você está submetendo o próprio Deus, acabou isso na sua vida. Você sabe que um dia, eu aprendi isso. Quando eu amo meu marido, como eu submeto ele, eu estou submetendo o próprio Deus. Porque ele aponta para Cristo na minha vida. Então, o seu casamento é mudado. Você vai aprender isso no mundo, irmãs? Jamais. Você vai aprender isso com pessoas que não têm revelação disso? Não vai. Isso daqui, para o mundo, é doidice. Não é?
Então, a rainha Esther, ela submeteu a um esposo, a um rei ímpio. Não foi? Ela fez tudo aquilo que Deus falou para ela fazer. E ela submeteu tudo aquilo que o rei falou para ela fazer, ela fez. E ela recebeu o favor do Senhor. Ah, pastor, você não conhece meu marido. Mas o Senhor conhece. E Ele tem o poder para transformar. Apenas submeta, que o Senhor vai te honrar. Já conheço tantas mulheres que se submeteram. O marido era uma pedra, era um tronco, né? Mas através da submissão da mulher, hoje ele foi transformado. Sabe, irmãs, você precisa compreender essa questão, né? Porque o esposo, ele aponta para Cristo. Você não é dona de você mais. Você não é dona do seu corpo. É seu marido. Glória a Deus. A palavra de Deus fala em Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A mulher, ela recebe a sabedoria do alto. Aqui está falando, em Provérbios, a instrução da bondade está na sua língua. Isso quer dizer que você está na sua casa para falar palavras de vida para o seu marido. Amém? Não para apontar os defeitos, porque ele também sabe os defeitos dele. O máximo que você pode fazer é conta para o pastor o defeito dele, entendeu? E para o Senhor, para ele te ajudar. Mas a sua boca tem que sair coisas, virtudes. Amém? Palavras de vida. Provérbios 14, 1 fala, a mulher sábia, ela edifica. Edifica, sabe o que significa? Estabelecer, fazer continuar a sua casa. Mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Lá em Provérbios 31 fala, mulher virtuosas, quem achará? O seu valor excede o de muitas joias. Amém? Então, você tem que buscar, quando você tem a revelação de que você é uma esposa que está ali auxiliando o seu marido, que está ali submetendo com amor, você vai receber a sabedoria do alto. Porque quando você busca isso em Cristo, quando você tem intimidade em Cristo, você consegue. Amém? Então, o outro ponto é a mulher de Deus cuida e zela pela sua casa, pelo ambiente da sua casa. Glória a Deus, lá em Provérbios 31, a Bíblia fala da mulher, de Provérbios 31, né, irmãs? É quase uma perfeita, não é? Fala, pastor do céu, não dou conta não, nem da metade. Mas nós damos conta, nós temos o Espírito Santo, amém? Não é a gente que dá conta não, é o Espírito Santo que faz por nós. Amém? Lá fala, atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Aleluia, né, irmãs? Então, em Provérbios 21 fala, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Então, você cuida do ambiente da sua casa. Você cuida do seu marido, dos seus filhos, das vestes deles. Você cuida da rotina deles. Você está ali para isso, amém? Por quê? Você é responsável pelo ambiente da sua casa. E você vai mostrar para os seus filhos o quê? Que quem que é o cabeça? É o seu pai, é o pai. Você sabe que eu aprendi assim, lá na minha casa, meu pai tinha um lugar de sentar na mesa. Hoje eu falo para os meninos, está sentando no lugar do seu pai. Esse lugar é do seu pai. Porque eles têm que entender quem é o cabeça. Não é? Minha mãe deixou de trabalhar para cuidar da gente, mas dava 6 horas da tarde, ela arrumava, já tomava banho, ficava toda bonitinha para esperar meu pai. E meu pai era ímpio. Depois ele converteu. Mas são coisas que você vai vendo e que você vai aprendendo, não é? Então você tem que cuidar, falar, pastora, mas eu trabalho também fora, né? Meu marido, eu não estou falando que o marido não tem que ajudar, não. Nós somos responsáveis pela casa. E eu sei que muitas irmãs trabalham, eu também trabalho muito, também. Meu marido me ajuda também.
tudo é conversado. Não é que só porque o marido é o cabeça, ele vai reinar e você vai ficar lá trabalhando para ele. Não, irmãs. Amém? Tudo é conversado. É ser gracioso. Amém? Então, mas a responsabilidade é da mulher. Então, às vezes, ele fica com os meninos, eu tenho que deixar a comida organizada, as roupas, deixa tudo escrito, ainda tem que escrever, né, irmãs? Porque senão dá ruim. Então, eu tenho que falar, tem isso, isso e isso, os meninos têm isso, isso e isso. Por quê? O andamento da casa é o nosso papel, não é o papel do homem. Você pode estar lá trabalhando, mas você deixa tudo. A mulher de Provérbios também trabalhava, não é? Então, muitas vezes, você sabe, irmãs, você sabia que eu já fiz isso? Coloquei as irmãs que estão trabalhando, tem vezes a irmã quer ficar só aqui no prédio, fazendo a obra. Agora você vai cuidar de sua casa. Você tem que ficar onde na sua casa, para você cuidar de sua casa, não é? Por que nós deixamos de fazer reunião toda semana? A pastora Márcia falou, as irmãs têm que ficar dentro de casa para cuidar também. Então, a gente faz de 15 em 15 dias. Por quê? A sua prioridade também é a sua casa. Amém? Então, você tem que fazer comidinha gostosa. Se você não sabe cozinhar, o marido cozinha, glória a Deus, mas já deixa tudo preparado ali. Amém? Então, ali em Provérbios 31:11, fala, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Glória a Deus. A mulher de Deus, ela cuida da sua aparência. Lá em Provérbios 31:25 fala, a força e dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Você tem que cuidar, arrumar para o seu marido, sair bonitinho. Não tem que falar que tem que comprar. Não tem dinheiro para comprar roupa cara. Não é não. Você pode organizar seus looks lá, mesmo com roupas simples. Você é só olhar na internet, não é? Hoje em dia tem um tanto de gente ensinando sobre os looks, não é verdade? Mas você tem que vestir da maneira que seu marido gosta. Glória a Deus. Isso é uma maneira de honrar também seu marido. Tem que vestir bem seus filhos. É uma maneira de honrar também seu marido. Amém? Porque a Bíblia fala que a rainha Esther, ela preparou dias para estar na presença do rei. Ela se perfumou, ela cuidou do corpo, da pele. É assim que nós temos que ser. Amém? Porque você tem que cuidar do corpo que é do seu marido. Amém? E vice-versa também, aleluia. Então, a mulher de Deus é aquela que cobre o seu marido e seus filhos em oração. Você é aquela que não expõe seu marido, é aquela que guarda ele em oração. É aquela que não expõe as falhas do seu marido para os seus filhos. Amém? É aquela que conhece a Bíblia, que declara a palavra de Deus. É aquela que alcança a intimidade do Espírito Santo, você e o Senhor. Glória a Deus. E por último, o último tópico, eu quero falar do casal que tem intimidade com o Senhor, será conhecido pelo noivo. Lá em João 14:26 fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixa eu falar algo para você. Você precisa sair do nível que você está, de intimidade com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ter um novo nível de revelação, de graça e de poder. Sabe, a intimidade aqui, de ser conhecido pelo noivo, você esposa, você esposo. Só assim você vai conseguir exalar o bom perfume de Cristo. Só assim você vai conseguir fazer o seu papel, aquilo que Deus te designou. É o relacionamento íntimo do Senhor. O Senhor, Ele vem buscar, irmãs, a noiva preparada. Ali em Apocalipse falam de várias igrejas, mas só um que está preparada. Lá na Bíblia fala das 10 virgens. As 10 virgens, as 10 eram crentes. Não estou falando gente do mundo, não. Mas 5 estavam preparadas. As outras estavam sem azeite. Sabe o que significa?
não tinha intimidade, não conhecia o noivo, não exalava o bom perfume de Cristo. Amém? Então, muitas vezes, o diabo ele quer te distrair, principalmente no celular, os irmãos e as irmãs. Por quê? Porque ele não quer que você tenha revelação, que você tenha intimidade com o Pai, com o seu amado. Amém? E hoje é um dia de você se posicionar no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus quer derramar sobre você algo novo. Eu quero ser conhecido diante do Senhor. Porque as outras virgens, as outras 5, elas ficaram para a segunda chamada, não foi? Eu quero ir na primeira chamada. Quem vai aqui para a primeira chamada? Porque Jesus está voltando. E você tem que conhecer o noivo. Se você não conhecer ele verdadeiramente, vai passar. A noiva que conhece, ele toca na intimidade do Pai. Quando você conhece Cristo, você toca na intimidade do Pai. Amém? Não tem como a noiva estar preparada se ela não tem comunhão com Deus. Irmãs, às vezes você está tão ativo, tanta atividade, mas você não para. Você tem que ter aquele momento que você alcança ali o coração do Senhor, toca no trono do Senhor, você e Deus, amém? Não tem como você ser um marido e uma esposa padrão, se você não ter essa comunhão com o Senhor. Aquele momento que você fala com o Senhor, é aquele momento que você ouve o Senhor, é aquele momento que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Você precisa ter esse momento. Você precisa ter esse momento. Só você e o Espírito Santo. Amém? Como que Deus vai falar? Às vezes Deus vai falar você lendo a Bíblia. Ou às vezes num louvor. Glória a Deus, irmãs. E essa prática você vai pegando aos poucos. Mas você precisa ter a constância. Depois que você tem essa constância de conhecer o Espírito Santo, você não consegue mais ficar sem orar. Tem dia que a gente ora, né? A gente conversa com o Espírito Santo o dia todo, não é? Eu estou no carro de manhã, porque eu já acordo no 12, tenho que arrumar menino para a escola. Então, enquanto que eu vou ali para o abrigo, que é mais longo, ou venho para cá, eu escuto a palavra. Eu ponho ali no áudio a Bíblia e eu vou ouvindo. E aí eu oro de manhã também, abençoando minha casa, meus filhos, meu dia, entendeu? Mas tem dias que eu preciso ir para o meu quarto, ouvir do Espírito Santo, ele falar comigo. Glória a Deus. Ir para os aposentos do rei, fala de comunhão, fala de oração, fala de palavra. Amém? Fala de você, muitas pressões, sabe, irmãs? Fala de você estar vinculado com pessoas que vai levar você a Cristo, que vai levar você a crescer espiritualmente. Não anda com pessoas naturais, anda com pessoas que vai levar você a crescer espiritualmente, amém? Você conhece o cheiro de quem tem o cheiro do noivo? Não é? Fala, nossa, aquele é homem de Deus, mulher de Deus. Você conhece o cheiro? A palavra de Deus fala em Cantares 6:3, fala, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse Cantares aqui é intimidade com Deus, com Cristo e a igreja, porque ele se assemelha ao casamento. A intimidade fala de realidade espiritual. A comida que você come na mesa do rei é que vai te fortalecer, que te dá vigor, glória a Deus. O Senhor, ele quer levar você a um novo nível, onde você é conduzido por ele. Não é você mais que escolhe, é o Espírito Santo, porque você é dele. Amém? Glória a Deus. É ele que fala por onde você vai, o que você vai definir ali na sua casa. É o seu cabeça. E Deus vai falar com o homem, e o homem vai compartilhar com a esposa, entendeu? E o Espírito Santo, que está na esposa, vai testificar com o marido. É assim a vida de Cristo. O Senhor, ele quer levar você a um novo nível, onde você é conduzido por ele.
Porque a intimidade com Ele vai produzir isso. Você vai exalar o bom perfume de Cristo na sua casa. Você vai exalar o bom perfume de Cristo onde quer que você for. E esse perfume, ele vai escorrer na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos e vice-versa. A noiva que Deus vai buscar é aquela que aprendeu a soltar monte com eles. Porque sem isso você não conseguirá reinar com vida, em vida, irmãs. Então por isso que é importante você estar vinculado com a igreja. Faz a obra com a igreja, traga a sua família para se envolver na igreja. Porque quando você está aqui vinculando e crescendo espiritualmente, o Senhor vai te conduzindo ao pleno conhecimento da vontade dele na sua vida. Amém? Você não é guiado mais pelas suas emoções, mas sim pelo Espírito. Glória a Deus. A noiva de Cristo é alguém cheia do poder e do Espírito. Mas você tem que encher. Lá em Cantares 4:7 fala: Tu és formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Quando Jesus fala aqui da noiva, que ela não tem defeito, é porque a noiva conseguiu receber o elogio do Senhor. Quando você tem intimidade com Cristo, o Senhor começa a te elogiar. Quantos aqui querem receber elogio do Senhor? Então os olhos dele agora mudou a respeito de você. Então eu quero chamar a atenção. Pode colocar a música lá, por favor. Lucas, você tem ela aí? Eu queria que você levantasse e fechasse os seus olhos. Você é o Espírito Santo agora. Esquece do seu cônjuge. Eu quero te chamar a atenção para você entrar no novo nível de exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo é o quanto Cristo está expressando em você. Você tem expressado o bom perfume de Cristo? Ou você quer, Senhor, eu quero mais. Eu quero entrar num novo nível de exalar esse perfume. E quando você é esposa, quando você é esposo, seus filhos vão começar a ver Cristo em você. Feche os seus olhos. O perfume mais caro. Agora é você e o Espírito Santo. Se você quer entrar em um novo nível de unção e de intimidade, se rende ao Espírito Santo nessa noite. Fala para o Espírito Santo nessa tarde. Feche os seus olhos. O Senhor quer te levar a um novo nível. Tem muitos casais aqui que não estão desfrutando da plenitude que Deus tem para você. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para te mostrar. Tem algo mais. Tem envio novo para você. Então você agora, o homem, o esposo, fala para o Espírito Santo: eu rendo ao Senhor nessa manhã, nessa tarde, e como cabeça que o Senhor me designou, eis-me aqui o teu servo. Eu quero um novo nível de intimidade com o Senhor. Você, esposa, fala com o Espírito Santo. Jesus, receba o melhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Escuta agora o sussurro do Espírito Santo. O Espírito Santo está, ele quer preparar uma noiva que vai subir com ele. Jesus está aqui esperando mulheres e homens de Deus para lapidar, para preparar, para subir com ele, para receber o elogio do Espírito Santo. O Senhor não te fez para receber elogios do mundo ou de pessoas. Primeiramente você vai agradar o Senhor, e essa unção vai ser transbordante na sua vida. Seja adorado através de mim. Fala para o Senhor nessa noite. Que hoje seja um marco na sua vida. Que você possa mudar, ter uma nova percepção. Fala para o Senhor nessa noite: abre os meus olhos espirituais.
Levante as suas mãos. Senhor, eu quero abençoar. Quero abençoar, ó Deus, cada esposo, cada homem que o Senhor designou esse papel a eles, ó Pai. Quero abençoar cada esposa. Quero declarar, ó Deus, que eles vêm receber o óleo fresco da parte do Senhor. Que eles vêm receber, ó Deus, a unção. Ó Deus, aquilo que o mundo não tem. Que eles possam ser atraídos, ó Pai, na intimidade do Pai. Eu quero declarar, ó Deus, que esse dia será um divisor de água na vida deles. Que eles possam, ó Deus, se posicionar no mundo espiritual, em oração, intimidade, entrega. Ora, barabarabarabarabarabara, show. Receba da parte do Senhor o vinho novo, o vinho novo. Tem pessoas que entrou aqui achando que era o fim, mas o Espírito Santo te diz: eu faço nova todas as coisas. Eu vou começar uma nova história. Agora você que é esposo, você vai orar com a sua esposa, amém? Você vai impor as suas mãos nela e você vai orar. Como um ministro de Deus, você vai abençoar a sua esposa. E você vai decretar no mundo espiritual que a sua casa tem um cabeça, que primeiro é Cristo. E você vai representar Cristo na vida da sua esposa. Se você precisa perdoar a sua esposa, se você precisa pedir perdão, pode aumentar um pouquinho. Você vai falar. Se você, esposa, precisa perdoar, você vai falar para o mundo espiritual. Amém? Pode aumentar o som. Eu quero que você, que é o cabeça, você vai orar. Porque a sua oração tem poder. Quando você ora, o mundo espiritual reconhece. Então você vai orar como valente do Senhor. Você vai dizer para o mundo espiritual: eu tenho minhas falhas, mas o cabeça que é Cristo vai me conduzir. Fala para o Senhor: eu sou o provedor, porque o Senhor me sustenta. Essa é a nossa oração, Jesus. Eu tenho a unção, o óleo fresco do Senhor, e Ele vai me ensinar todas as coisas. Fala para o Senhor nessa noite. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Hoje o Espírito Santo está quebrando todo sofisma, toda mentira do diabo, todo casamento, confusão, todo casamento que o mundo entrou. O Espírito Santo está quebrando hoje, através da sua oração. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Aleluia. Ora, barabarabará. Você vai receber o elogio de Cristo. E você vai conduzir a sua família ao pleno conhecimento do propósito do Senhor. Você vai chegar diante do Senhor. Você vai receber esse elogio, porque o Senhor vai te capacitar. Uma nova unção. A unção Pode cantar isso comigo agora. do Senhor. Jesus, receba. Você que é esposa, você que é esposo, fala para ele: eu vou exalar o bom perfume de Cristo a partir de hoje. Se você precisa perdoar, agora é o momento. Você precisa falar. Amém? Fala: eu te perdoo, porque você é um homem de Deus. Pode colocar a música.
Às vezes tem alguma mágoazinha aí, amém? Vamos zerar o ponteiro. Glória a Deus. Amém? Irmão, só um instante, olha aqui para mim. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala. Ele fala que nós devemos perdoar quem nos ofendeu. Quem nasceu de novo, perdoa. Fala assim: quem nasceu de novo, perdoa. Quem não perdoa é porque não nasceu de novo. É um ponto. Que aí Deus fala: então, se você não perdoa, eu também não perdoo os seus pecados. Então, ou seja, se não é perdoado os pecados, é porque você não nasceu de novo. Então, eu sei que tem coisas que são difíceis, mas é necessário perdoar. Eu e minha esposa nós não somos perfeitos, mas nós descobrimos um princípio que faz com que nosso casamento seja muito bom. Quando eu erro, 95% das vezes, eu peço perdão. Os outros 5%, quando eu erro, eu continuo pedindo perdão. Quando ela erra, né? Ela erra, os homens sabem como que é isso, né? Ela erra os 5%, eu continuo pedindo perdão. Deixa eu explicar algo para vocês. Por que nós temos um casamento leve, gostoso e abençoado? Não é porque nós não erramos. Todos vão errar. Se alguém falar assim, nunca errei com meu cônjuge, então é porque eles não relacionam. Um vive lá no Japão e outro aqui. Mas se vive junto, vai errar. Vai alterar a voz, vai fazer coisa que o outro não gosta, vai errar. Você tem que decidir perdoar. A palavra de Deus diz que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Porque se deixar se pôr, sabe o que acontece? Acumula. E acumula. E acumula. E quando você vai tentar limpar, nem veja, sai. Só o Espírito Santo para resolver. Então, eu sei que tem erros aí muito graves, mas decida perdoar. Pastor, está difícil. Espírito Santo, pega na minha mão. Nós somos o povo de Deus. Então nós somos o povo do sobrenatural. Tem perdão que realmente nós precisamos do sobrenatural. Perdão não é coisa da terra, perdão é coisa do céu. Então agora, nós vamos fazer o seguinte: vira um para o outro ali, e agora vamos aumentar o som, e você vai ter um momento especial se você sabe aquilo que você errou, você sabe aquilo que você tem errado, você vai reconhecer. E eu quero ambos reconhecendo, por favor. Não quero ninguém aqui, não tem nada para reconhecer, não. Com certeza tem alguma coisa que você deve pedir perdão para o seu cônjuge. E se foram coisas graves, fala: olha, me perdoa pelo passado, por isso, mas nós vamos ter um novo tempo. Amém? Vamos lá. Olha no olho do seu cônjuge. Fala olhando no olho. Olho no olho. Eu te entrego toda a minha devoção, Jesus. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais Olha no olho do seu cônjuge. Fala com ele. Não seja duro. que suba a ti um bom perfume. Receba, Jesus, nesse lugar o nosso melhor. Aproveita esse momento. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Que suba a ti um bom perfume. Que suba a ti, Jesus. Eu te entrego tudo. Aleluia. Amém. Cria em mim. Aleluia.
Irmãos, o perdão é a maior manifestação do amor. O perdão é a maior manifestação do amor. Deus é o amor. Então você tem que manifestar Cristo em você. Você tem que perdoar. Eu sei que tem coisas que são difíceis, mas você tem que falar: Espírito Santo, me ajuda. Agora, o que eu te dou uma dica da agora para frente? Resolve todo dia. E eu vou falar para você do que é importante ter num casamento para resolver todo dia, daqui a pouco. Aleluia. Deixa eu orar por vocês, Pai. Eu oro abençoando cada um desses casais. Quero declarar e profetizar que eles vão desfrutar de uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de vida no casamento deles. Eles vão desfrutar de uma vida abundante, de um casamento, ó Deus, que vale a pena, que cada dia vai ser como um bom vinho, que vai melhorando, 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 ó Deus, até a tua volta, ou até que eles partam para o Senhor. Mas assim vai ser, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus.